Conversando francamente com o Paes de Lira. Olá, amigos. Está terminando mais uma semana de trabalhos na Câmara dos Deputados. Pouco trabalho. As comissões não funcionaram, seja por falta de quórum ou porque nem sequer foram convocadas para trabalhar, como foi o caso da importantíssima Comissão de Segurança Pública e de Combate ao Crime Organizado. Houve um feriado na semana, mas foi marcada a sessão deliberativa para o dia 3 de novembro, quarta-feira. E havia pouco o que fazer? Esta aqui é a pauta dessa sessão deliberativa. Ela contém 19 medidas provisórias. Dessas 19 medidas provisórias, 11 já sobrestam a pauta. 5 passarão a sobrestá-la na próxima semana. Serão 16 medidas provisórias trancando a pauta, além de um projeto de lei ordinária do Fundo Social que tem o mesmo efeito de trancamento da pauta. É evidente que tudo será inviabilizado, até mesmo a votação, embora isso possa ser feito, deva ser feito numa sessão extraordinária exclusiva, se o presidente da Câmara dos Deputados quiser convocá-la, a votação da PEC 300 será seriamente prejudicada. E provavelmente, na próxima semana, com o retorno maciço dos deputados federais, haverá um processo de obstrução. E o que são 16 medidas provisórias sobrestando a pauta e o total de 19 medidas provisórias? São aquilo que eu venho denunciando há muito tempo. São aquilo contra o que lutei durante os meus 18 meses de mandato parlamentar. Ou seja, o desprestígio, o abandono da altaneria do Poder Legislativo, a submissão do Poder Legislativo ao Poder Executivo, à pauta do Poder Executivo, a canga do Poder Executivo no pescoço de um Poder Legislativo que caminha como se fosse uma junta de bois. Não tem autonomia, não vota nada de sua própria iniciativa. Se submete a cumprir a pauta do Poder Executivo, estabelecida na forma de medidas provisórias, quase que 100% delas inconstitucionais. Se houvesse autonomia do Poder Legislativo, essas medidas provisórias deveriam ser quase todas devolvidas ao Poder Legislativo, exatamente por falta de fundamentação constitucional. Mas é assim que caminha o trabalho legislativo, é assim que caminha o Poder Legislativo e certamente ficará pior na próxima legislatura com os resultados que nós verificamos no processo eleitoral, agora definidos de modo muito mais grave ainda com a vitória eleitoral da candidata de situação e, portanto, da manutenção do atual poder. Eu temo pelo futuro da democracia, mas é importante analisar os resultados numéricos desse processo eleitoral, especialmente no que toca à eleição presidencial. Claro que nesses 2 dias de funcionamento nessa semana da Câmara não houve deliberação por falta de quórum, mas houve muitos discursos daqueles que estavam aqui. E é claro que quase todos eles discursos dos vitoriosos, tripudiando sobre os derrotados e já preparando o terreno para o rolo compressor da próxima legislatura. No entanto, há certos dados que têm que ser levados ao conhecimento da população. Em primeiro lugar, não é essa vitória espantosa e ela não confirma os supostos índices de popularidade de mais de 80% do atual poder. Porque os resultados do Tribunal Superior Eleitoral, que aqui estão, mostram com toda clareza uma realidade muito crua. Houve mais de 80 milhões de eleitores brasileiros que não aderiram ao atual poder. Mais de 80 milhões, contra um pouco mais de 55 milhões que deram o seu voto à candidata oficial. 80 milhões de não aderentes, contra 55 milhões de aderentes. E esse é um resultado extremamente importante para permitir uma análise melhor do quadro e da posição dos eleitores brasileiros em relação ao atual poder. Nesse conjunto de números, o atual poder não foi referendado por praticamente 59% do eleitorado. Isso é extremamente importante que se informe à população brasileira. Mas há um dado negativo em tudo isso. Por que é que 59% não referendaram o atual poder e mesmo assim a candidata oficial venceu a eleição, nominalmente com 56% dos votos válidos?
É porque eu estou considerando a omissão no seu conjunto. Essa omissão é configurada pela abstenção, que foi de 21,5%, mas é também configurada por aqueles que se fizeram presentes, que estiveram de corpo presente lá ante as urnas, mas votaram branco, votaram nulo. E os votos brancos foram 2.452.597. E os votos nulos foram 4.689.428. Então esse conjunto, embora constitua um repúdio de 80 milhões de eleitores ao atual poder, representa também um índice de omissão de 36 milhões, ou melhor, um número de omissão de 36.339.177 eleitores, quase 27% do eleitorado, que se tivessem tomado uma posição, poderiam mudar completamente o resultado da eleição. Poderiam mudar completamente o resultado da eleição e poderiam ter oferecido ao país algo de que a nação necessitava, que era a alternância de poder. Não, isso não aconteceu. Então 80 milhões rejeitam apoio ao atual poder, mas 36 milhões nesse conjunto de 80 se omitem. E o resultado foi, portanto, uma vitória e a manutenção do atual poder, o continuismo, o culto à personalidade de um presidente que se recusará a ser apeado do poder, a deixar o poder, com certeza, e mais, um resultado no poder legislativo que dará a esse poder executivo todo o acessório, todo o instrumental necessário para fazer o que quiser, para propor o que quiser por meio de medidas provisórias e para propor o que quiser em termos de emenda à Constituição da República, podendo subvertê-la, virá-la de cabeça para baixo, sem necessidade de um processo revolucionário. Porque no poder legislativo, isso acaba se traduzindo de modo muito mais grave devido ao critério da proporcionalidade e devido ao fato de que há estados que estão super representados na Câmara dos Deputados. Vejam, por exemplo, estou apenas exemplificando o caso de Roraima. O voto do eleitor de Roraima para o Poder Legislativo, para a Câmara dos Deputados, vale 14 vezes o voto do eleitor de São Paulo. Então essa desproporção acabou tornando a Câmara dos Deputados e o Senado da República casas legislativas à disposição do atual poder. É muita concentração de poder, meus amigos. E isso foi propiciado pelos eleitores brasileiros, principalmente por aqueles que se omitiram. Isso é muito grave. Isso será muito custoso para o nosso país. Eu temo por isso. Mas nós temos de continuar na luta e temos que impedir que haja uma homogeneização e que haja uma tendência que efetivamente existe para um processo de autoritarismo, para um processo ditatorial. Não temos o direito de abandonar a luta. E vamos em frente. Muito obrigado por sua atenção e boa semana a todos.